nono ano, sou professora de Júlia de Matemática, essa é a nossa aula de número 56.1. Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho sobre o gráfico da função quadrática aí, que a gente já estudou, né? Então, nosso objetivo vai ser utilizar os conceitos estudados sobre o gráfico da função quadrática para fazer uma análise do sinal do gráfico da função quadrática. Então, a gente vai estudar aí sinal do gráfico da função. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Os materiais que você vai precisar para a aula de hoje vão ser o seu caderno, caneta, lápis e borracha. Então, o estudo do sinal de uma função polinomial do segundo grau é o que a gente vai ver na aula de hoje. Estudar um sinal de uma função polinomial do segundo grau é determinar os valores reais de x que tornam a função positiva, né? No caso aí para y maior do que zero, e negativa para y menor do que zero, ou até mesmo nula quando a gente tem aí o resultado de y igual a zero. Para isso devemos, quando houver, determinar os zeros da função, valores de x que anulam a função, observar o sentido da concavidade, né, para cima ou para baixo, e então fazer um esboço desse gráfico para daí poder fazer a análise do sinal. Olha só, vamos fazer aqui alguns exemplos. Número 1, vamos estudar o sinal da função dada pela lei y igual a x² menos 6x mais 8. Então, observe. Como a gente tem que a igual a 1, ou seja, maior do que zero, o gráfico da função tem concavidade voltada para cima, né? Vamos calcular, então, os zeros da função, construir o esboço do gráfico e aí estudar o sinal dessa função. Primeira coisa, vamos calcular os zeros da função. Calcular os zeros da função, como a gente já estudou, né, é, na verdade, encontrar as raízes da equação ali que a gente tem, né, igualando ela a zero. Então, a gente tem aqui a equação x² menos 6x mais 8 igual a zero. Se a gente encontrar as raízes dessa equação, a gente chega nos zeros da função. Então, a gente calculou aqui delta, né? Delta é igual, então, a menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 8 igual a 4. Raiz de delta, então, vai ser raiz de 4, que é 2. Aplicando isso na fórmula de Bhaskara, né? A gente tem, então, menos b, então vai ficar menos 6, que me resulta em 6. Mais ou menos raiz de delta, que é 2, então mais ou menos 2. Isso tudo sobre 2 vezes a, que vai ser 2 vezes 1, ou seja, 2. Separando, então, as duas raízes, né, eu vou ter 6 mais 2 sobre 2, ou seja, 8 sobre 2, que dá 4. E a segunda raiz, eu tenho 6 menos 2, que dá 2. No caso aqui, 4 divididos por 2, me resulta em 2. Então, eu tenho dois zeros da função, duas raízes, né? x1 aqui é 4 e x2 é 2, certo? Então, eu vou esboçar esse gráfico, gente. Não precisa usar papel quadriculado, não precisa nada, é um esboço. Eu até gosto de desenhar aqui, ó, olha só. Vou traçar a linha, que seria o meu eixo x. Eu tenho que os pontos que ele cruza é o ponto 2 e o ponto 4, certo? Porque é aqui as minhas raízes, ok? Eu sei que a minha parábola tem concavidade para cima, ou seja, ela é aberta para cima. Significa que o meu gráfico vai ser dessa maneira aqui. É isso que você precisa fazer. É isso que você está fazendo quando você estuda o sinal. Você só precisa fazer um esboço. Não precisa desenhar o gráfico completo, ok? Agora, como que a gente vai estudar o sinal? Olha só, eu vou analisar o meu desenho, o meu gráfico, né, que eu quero dizer aqui, aonde que ele tá. Percebam que essa parte do gráfico aqui, ó, a partir antes do 2, ela tá para que lado? Lembrando que aqui a gente tem o eixo y, né? Eixo y para cá para cima é mais e aqui para baixo é menos. Esse pedaço do gráfico antes do 2, ele tá positivo ou negativo? Tá positivo. Esse pedaço do gráfico do 2 até o 4, ele tá na parte positiva ou na parte negativa? Na parte negativa. E aqui, depois do 4, ele tá em que parte o meu gráfico? Lembrando que o gráfico é só essa parte laranja. Ele tá na parte positiva. Então, esse é o estudo do gráfico. E aí a gente escreve dessa maneira aqui. Para x menor do que 2 ou x maior do que 4, a gente tem y maior do que 0, ou seja, y positivo. Para x igual a 2 ou x igual a 4, a gente tem y igual a 0, que são os pontos aqui que cruzam. Ali, o meu y é igual a 0. Para x entre 2 e 4, eu tenho y menor do que 0. É a parte negativa do meu gráfico, certo? Então, a ideia de eu estudar o sinal é eu fazer isso. Eu vou analisar ali de que lado que está ali o meu desenho do meu gráfico. Se ele está na parte positiva ou se ele está na parte negativa aí do meu eixo Y, certo?
Para isso, eu preciso encontrar os zeros da função, né? E fazer o esboço do gráfico para eu ter uma ideia visual aí do que está acontecendo, ok? A gente pode escrever também dessa maneira aqui, deixar sem o desenho depois. Tem algumas pessoas que colocam só a parte positiva, negativa dessa maneira, tá certo? Mas é claro que não faz diferença, né? A ideia é você fazer o estudo do sinal, o jeito que você faz o seu esboço não importa muito, só importa que esteja correto, ok? Vamos para o exemplo de número 2, então. Vamos estudar o sinal da função dada pela lei y igual a menos x² menos 6x menos 9. Como o a aqui é menor do que 1, né? Menor do que 0, no caso ele é menos 1, né? Eu não tenho nenhum número, então se eu não tenho número a gente sabe que é 1, no caso aqui é negativo esse 1, né? Então, como a é igual a menos 1, ou seja, menor do que 0, o gráfico da função tem concavidade voltada para baixo, ou seja, ele é desenhado dessa maneira aqui, né? Vamos então calcular os zeros da função, construir o esboço do gráfico e estudar o sinal dessa função. Então vamos lá. Os zeros da função aqui nada mais é do que eu encontrar as raízes dessa equação, né? Então vai ficar menos x² menos 6x menos 9 igual a 0. Calculando o delta, eu tenho menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes menos 1 vezes menos 9, que vai me dar 0. Então o delta aqui é 0. A Bhaskara, menos b, mais ou menos raiz de delta. Menos b fica menos 6. Raiz de delta é 0, então não faz diferença aqui. 2 vezes a, 2 vezes menos 1. Então, eu fico com 6 divididos por menos 2. Vai me resultar, então, em menos 3. Observe que aqui eu tenho apenas um ponto, né, de zero da função. Ou seja, um ponto apenas onde o meu gráfico vai tocar o eixo x. Então, aqui está o desenho, ó. Eu sei que vai tocar no ponto 3, que foi o que eu calculei, 3 negativo, certo? E eu vou desenhar. Sei que a concavidade é para baixo, então vou desenhar a minha função. Observando esse gráfico, a gente tem que todas as partes dele estão negativas, né? Todas as partes são negativas. Então, quando eu estudar o sinal desse gráfico, eu vou ver que eu tenho duas situações apenas. Para x diferente de menos 3, ou seja, qualquer valor que não seja menos 3, eu tenho x menor do que 0. Para x igual a menos 3, eu tenho y igual a 0. E não existe nenhum valor que torne o y maior do que 0. Porque aqui no gráfico, em nenhum momento, ele vai para o lado positivo aí do y, certo? Então, essa é a ideia de utilizar o esboço do gráfico para entender o que está acontecendo, ok? Terceiro exemplo, vamos estudar então o sinal da função dada pela lei x² menos 3x mais 3. Aqui a gente tem então o a igual a 1, que é maior do que 0, então a nossa concavidade vai ser aberta para cima, né? Ser voltada para cima. Vamos calcular novamente, né, os zeros da função, construir o esboço do gráfico e estudar o sinal dessa função. Então aqui a gente tem que a nossa função tem um delta, né, negativo. E a gente sabe que se o delta é negativo, a gente não tem resposta, né? Eu não tenho um valor real dessa função. A única coisa que eu sei é que ela é para cima, concavidade virada para cima, mas em nenhum momento ela toca o eixo x, ok? Então, o estudo do sinal aqui é bem simples. A função ela nunca se anula e não existe valor x real que a torne negativa. Ou seja, para qualquer x real, a função sempre é positiva. Como que a gente sabe isso, gente? Olha só. Se eu tenho o eixo x aqui, eu sei que a concavidade da minha função é para cima, certo? Ou seja, é para cima que ela cresce. Teria como eu desenhar ela aqui na parte negativa? Não, porque ela não tem como acabar. Ela vai sempre continuar crescendo, ó. Observe que se ela crescer, ela toca o eixo x. Então, ela não pode ficar na parte de baixo do x, ou seja, ela não pode ficar na parte negativa. Por isso que o desenho dela é feito dessa maneira aqui. Ele fica somente na parte positiva do meu y e em nenhum momento toca o meu eixo x, ok? Exemplo de número 4. Vamos estudar o sinal da função dada pela lei y igual a menos x² mais 3x menos 3. Então, aqui a gente tem que o a é igual a menos 1, ou seja, menor do que 0, e o gráfico da função tem a concavidade virada para baixo, certo? Novamente, vamos calcular o zero da função e resolver. Aqui, mais uma vez, o nosso delta deu menos 3, ou seja, não vou ter zeros reais, mas como agora a minha concavidade é virada para baixo, ela vai ficar toda no lado negativo, certo? Ela não pode ficar em uma parte positiva justamente pelo mesmo motivo do exercício anterior. Ela precisa crescer para baixo.